Avatar sempre foi um filme sobre conexão, sobre como os naves se conectam com o planeta, com a natureza. Mas esse último filme, o James Cameron fez algo que ele não tinha feito antes nos últimos dois, que foi colocar os naves em conflito entre si. E deu ao vilão uma crise existencial, que inclusive eu acho que a sociedade está passando por essa mesma crise. E no meio do caminho, Pandora deixou de ser aquele planeta e aquele mundinho perfeito que a gente tinha no primeiro e no segundo filme. E é aqui que entram dois personagens que, na minha opinião, eles roubaram a cena do filme completamente. E mais do que isso, eu acho que eles salvaram o enredo do filme, que é a Varang e o Coronel Quaritch. E é sobre eles que eu quero falar hoje. Primeiro a gente precisa falar sobre o Clã das Cinzas, que é liderado pela Varang, que, pô, é um baita de um personagem e a gente vai entender por quê. Se o Caminho das Águas, o que a gente via era uma fluidez, uma adaptação e um ideal quase romântico entre os clãs, aqui mudou completamente. O que domina agora é uma dureza entre os clãs, um ressentimento, um trauma, e isso muda tudo. Porque pela primeira vez a gente deixa de ver essa Pandora que é moralmente unificada. Até o segundo filme, pelo menos pra mim, eu via os Na'vi como esse povo que não tinha muitos conflitos internos. Existiam diferenças culturais, ambientais, física, né? A gente via a tribo da água com aquelas barbatanas na mão, às vezes de costume, mas não uma divergência de visão de mundo. E com a Varang isso acaba. E ela funciona muito bem porque ela não é essa vilã rasa. Ela tem umas convicções muito claras e o pior ainda, quer dizer, o melhor ainda, são convicções que fazem sentido. Quando a Varang conta a história do povo dela, a gente descobre que eles não são diferentes de outra tribo Na'vi. Eles não nasceram diferentes. Só que isso mudou quando teve uma erupção de um vulcão. E o fogo desse vulcão engoliu o território, queimou a floresta, a terra virou cinza e a caça desapareceu. E com isso veio a fome, e com a fome o desespero. E diante disso, a Varang fez o que a maioria dos Na'vi fariam, né? Ela pediu ajuda para a deusa Eywa. Só que nada aconteceu. A deusa não respondeu, a floresta não respondeu, o mundo não se curou magicamente e o povo continuou com fome. E aqui é quando a Varang sobe o vulcão em busca de respostas, não para rezar, mas poder dominar esse poder que, querendo ou não, dominou eles, né? Tomar para si esse poder que estava destruindo o povo. E naquele momento ela não só controlou o fogo ou se inscreveu nesse canal, ela abdicou de Eywa, não por ódio, mas por necessidade, porque Pandora falhou com Varang. E ela nunca perdoou por isso. E usar o fogo como elemento central dessa ideologia, dessa tribo, ela tem uma simbologia muito forte. Porque para Varang, né, e essa tribo, o fogo não é só destruição. É ele que purifica, é ele que limpa, ele transforma. Se no filme anterior a água representava esse sentimento de pertencimento, fluidez e adaptação, aqui o fogo simboliza a identidade. Uma identidade que foi perdida, mas que ela renasceu mais dura e mais extrema. E nesse contexto, as cinzas elas não representam o fim. Eles representam aquilo que sobra depois que algo essencial é tirado da gente. Nos outros filmes, a gente vê os Na'vi reagindo bem intensamente quando os humanos atacam alguma coisa que é sagrado para eles. O território, a árvore, aqueles animais que vivem na água, coisas que significam uma conexão espiritual. Só que o Clã das Cinzas é diferente. Essa conexão com o mundo é diferente. É como se a gente pegasse esses outros clãs que a gente já conheceu e tirasse meio que a fé deles. Essa certeza de que Eywa vai responder. Nos últimos dois filmes, a gente vê esse Deus Ex Machina acontecendo, em que a natureza ajuda na luta contra os humanos. Aqui acontece de novo, mas é como se o Clã das Cinzas ele não contasse com isso. E é por isso que eu acho que a Varang é uma antagonista que a franquia precisava agora, porque ela representa essa distorção dos Na'vi que a gente já estava acostumado. Ela é menos idealizada, menos confortável com a natureza. É como se essa Pandora, que fosse perfeita demais, já estivesse começando a cansar a gente. Ela é a primeira nave que a gente vê que não idealiza a Pandora e não se orienta por essa deusa Eywa. Ela não luta pelo equilíbrio, ela luta pela continuidade da tribo dela, pela sobrevivência do seu povo, mesmo que isso exija ações duras e a aliança com o povo do céu, que são os humanos. E mesmo também que represente uma ruptura com tudo aquilo que Pandora representava pra gente até hoje. E eu acho que é nesse ponto que a franquia amadurece, trazendo essa nova visão dos Na'vi pra gente. Se existe um inferno, talvez vocês queiram ir pra lá pra relaxar.
depois de um tour por Pandora. E agora falando do segundo personagem que eu acho que rouba a cena, né, que é o Coronel Quaritch. Bom, tecnicamente ele morreu no primeiro filme. E no segundo, o que a gente vê é um avatar em que implantaram as memórias dele. Ou seja, ele não é o humano Quaritch, mas ele também não é um nave por completo. Ele é um meio termo estranho, é como se ele fosse um fantasma desse soldado que já existiu. Só que ele continua agindo como esse soldado, ele tem uma missão para cumprir, ele tem um alvo, ele quer eficiência. Só que o mundo ao redor dele começa a questionar essa lógica. Essa questão ela vem tanto pelo Jake quanto pelo Spider, que é o filho dele, né? Que eles plantam uma sementinha na cabeça dele. Você morreu, você não é mais aquele cara. O que você tem na cabeça são memórias de um cara morto, né? Você tá livre, você é um ser livre, você tá em outro planeta, experimenta a conexão com esse planeta. E o arco desse personagem, do Quaritch, ele vai para algo diferente do que a gente normalmente veria em um blockbuster. Não é um arco de redenção, não é um arco de queda total da moral dele, é basicamente uma crise de identidade. Quem que ele é agora? De que lado que ele tá? E aqui eu tenho que confessar uma coisa pra vocês, tá? Quando eu vi que ele não tinha morrido no final do segundo, eu pensei, cara, eu fiquei meio puto, porque eu pensei, cara, já deu. Já foram 2 filmes e esse cara com certeza vai voltar pra mais um filme. E tá aí, ele voltou pra mais um filme, ele é o vilão, de novo, ele é o vilão do terceiro filme. Na minha cabeça, pô, já deu caçar o Jake, deixa o Jake, mas ele divide a cena com a Varang. Mas é aí que tá o pulo do gato. E ao dividir esse antagonismo com a Varang, dá um respiro pra narrativa. E transforma o Quaritch quase de um vilão em um protagonista. Nota como no filme, várias coisas que acontecem, né, durante o filme, elas são fruto dos atos do Quaritch. Essa obsessão dele em ir atrás do Jake continua, mas ela começa a rachar. E no lugar começa a surgir algo muito interessante, que é dúvida. E não só qualquer dúvida, mas uma dúvida de si mesmo. E a crise do Quaritch não só agrega complexidade ao personagem, mas eu acho que fala de algo muito maior. Alerta de piração. A gente passa a vida tentando se tornar quem a gente é, mas acaba fazendo isso carregando um peso que a gente não escolheu. Antes mesmo de entender o que a gente quer, já existe uma forma esperada pra gente. Um molde invisível, um roteiro pronto. A sociedade não pede que você seja feliz, ela só pede que você funcione. E pra isso a gente aprende a obedecer, a cumprir horários, expectativas e metas que não nasceram de dentro da gente. A gente começa a medir valor em produtividade enquanto a gente tá ganhando de salário, começa a confundir sobrevivência com propósito. E é assim que o fantasma surge. Não como uma versão sobrenatural, mas como uma versão da gente que foi treinada a não perguntar por quê, só como e quando. Seguimos ordens como um bom soldado, mesmo quando não há guerra, mesmo quando o inimigo é invisível e mesmo quando a batalha é contra aquilo que a gente poderia ter sido. E o mais cruel é que esse fantasma ele não oprime a gente à força. Ele nos protege, ele paga as contas, ele garante aceitação na sociedade, ele nos garante conforto. E é por isso que a gente deixa ele tomar conta. Só que em troca ele pede o nosso silêncio. Ser quem somos de verdade exige um confronto, não contra o mundo, mas contra essa versão obediente que a gente acabou chamando de maturidade. Exige desaprender, desobedecer, errar sem pedir desculpas por estar fora da linha. No fim, o maior ato que a gente pode ter de rebeldia não é gritar contra o sistema, mas talvez ousar viver sem precisar da permissão dele. E talvez seja isso que seja assustador. Não o fracasso, mas a possibilidade de deixar esse fantasma pra trás. E a gente conseguir descobrir quem que tá esperando a gente do outro lado. Fim da piração. E aí, pra completar, o Cameron pega esses 2 personagens e ele coloca eles dois em uma relação. E fica muito bom. Fica muito bom. Os dois até comentam, né? Meio que eles se completam. Aquela cena do Quaritch ensinando a Varang a atirar, cara, aquilo, assim, demais. Bom, e no fim das contas, eu acho que Avatar nunca foi só sobre humanos contra os Na'vi, ou humanos contra a natureza. Essa é a camada mais fácil da gente enxergar. Acho que o que esse filme quis trazer, essa nova visão, é mais desconfortável. Ela se pergunta o que acontece quando a identidade racha, ou quando a sobrevivência exige atos que antes seriam impensáveis. Varang e Quaritch, eles não são bons personagens porque eles são legais ou polêmicos, mas porque eles colocam Pandora em crise. Ela representa esse povo que perdeu a fé e que precisou se reinventar a partir do fogo ou das cinzas. E ele representa alguém que nunca escolheu quem era, só obedeceu. E quando esses dois se encontram, acho que Avatar deixa de ser essa fábula confortável que a gente está acostumado e vira algo muito mais adulto. Porque a pergunta deixa de ser
quem estava certo e passa a ser quem você se torna quando aquilo que te guiava deixa de existir. Talvez a maior provocação desse filme não seja ecológica ou política, mas ela é existencial. Entre obedecer, acreditar ou sobreviver, às vezes nem dá pra gente escolher tudo. E talvez seja por isso que essa história ainda importa. Bom, se você curtiu essa análise, deixa seu like aí embaixo e comenta aí o que você achou desses dois personagens, né? Você acha que a Varangue e o Corrit, eles elevam a narrativa de Avatar, ou você acha que não, que eu tô falando balela, que eu tô maluco? E cara, pela primeira vez acho que eu tô animado pros próximos filmes de Avatar, porque eu acho que vem coisa muito boa aí. Bom, obrigado por ver até aqui e um abraço, hein? Falou!